Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. É uma alegria estar aqui e saber que você está aí. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração é a chave que abre a porta da vitória. Sem oração a gente não vence. A oração é a arma mais poderosa do cristão. A oração é o que você tem de mais poderoso para vencer o diabo. O diabo vem contra nós com uma força agressiva. O diabo é agressivo. E a única arma que você tem agressiva, que você pode usar contra o diabo, é a oração. A oração é uma arma agressiva. Se você não ora, não há como você vencer. A Bíblia diz aqui em Tiago 4, 2, 3. Não tem porque não pedem. Quantos que não têm, diz assim, eu queria isso, mas eu não tenho porque não pede. Ou, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, ou a pessoa não tem porque ela não está pedindo, ou ela não está pedindo, ou quando ela pede, as motivações e intenções não agradam a Deus. Às vezes uma pessoa quer uma vitória por rivalidade, por vingança. Deus não vai atuar assim. De jeito nenhum. Então, ou você não tem porque você não pede, você não ora, você não pede o que quer, ou você pede por motivações erradas, ou você está em pecado. Como está em Provérbios 28, 13. Aquele uma pessoa que não confessa o seu pecado, nunca vai prosperar. Mas a que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, por que uma pessoa não está, às vezes não está vencendo? Não está obtendo aquele resultado? Porque, possivelmente, não está pedindo. Ou está pedindo com motivações e intenções erradas. Ou está em pecado. A Bíblia deixa claro que a mão do Senhor não está encolhida, nem o ouvido agravado, ele não está surdo para não poder ouvir. São as iniquidades, os pecados que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Porque, de outra maneira, de outra forma, se você está numa condição que agrada a Deus, você erra, mas você se arrepende, suas intenções e motivações são aquelas que agradam a Deus, você está pedindo, claro que você vai ter resposta. E não tem outra maneira de você vencer o diabo. Se eu perguntar a você se você está feliz com a sua vida de oração, eu creio que talvez não esteja. Eu creio que todos nós podemos melhorar a nossa vida de oração. E quando eu falo de vida de oração, eu estou falando de orações simples. Não de coisas complicadas. Tem gente que começa a orar a Deus, já muda a voz. Ou começa a chorar, ou começa a alterar de uma maneira. Sabe? Ore a Deus como eu estou falando com você, como você conversa com seu melhor amigo. E não precisa mudar a sua voz e nem modificar as expressões, colocar palavras difíceis para tentar surpreender a Deus. Não, não, não. De jeito nenhum. Uma oração para ser respondida
ela não tem que ser complicada. Lembre da oração de Ezequias? Ele estava enfermo, recebeu a notícia que ia morrer, virou para o canto, orou a Deus e foi respondido na hora, com toda simplicidade. O salmista disse 7 vezes por dia eu te louvo. Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando nós falamos disso, não estamos falando de nada complicado, mas de uma vida com Deus. De botar Deus em tudo. Deus quer estar em tudo na nossa vida. É isso que cada um tem que entender. Quando nós falamos com Deus, nós estreitamos o nosso relacionamento, aumentamos a nossa intimidade com Deus. Então, uma oração, ela não tem que ser longa para ser eficaz. Ela não tem que ser complicada. Não. Ela tem que ser sincera. A oração que vai chegar até o trono de Deus é a sincera. Orações que têm resposta são as orações sinceras. Sabe, nós devemos colocar Deus em tudo, orar sobre tudo. Senhor, vou fazer uma compra. Senhor, estou querendo isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, obrigada. Eu penso que a primeira coisa que devemos fazer quando acordamos é agradecer a Deus. E quando falamos de orar sem cessar, não significa ficar o tempo todo de joelhos ou sentado ou em pé, não importa. Sim, eu creio que nós devemos ter alguns momentos de joelhos. Mas, especialmente, um período pela manhã com Deus. Mas, orai em todo o tempo, em todas as ocasiões, diz a Bíblia. Eu estou dirigindo, eu estou cozinhando, eu estou no escritório, onde você estiver. Esteja falando com Deus. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 5, 13 a 18. Entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Qual é a oração que é poderosa e eficaz? A oração de um justo. E o que a Bíblia está dizendo? Seja qual for o problema, ore. Em tudo, ore. Você recebeu um diagnóstico médico ruim? Ore. Uma notícia ruim? Ore. Alguém falou alguma coisa, uma ligação, algo está acontecendo? Para de ir para o telefone, contar para todo mundo. Talvez as pessoas que você sai contando os seus problemas, as más notícias, não estão dando conta nem de resolver a própria vida. E quando você desligar o telefone, elas vão correr e ligar para outra pessoa. Então, para. A primeira coisa que você faz é contar para todo mundo. Vou contar para minha irmã, vou contar para o meu irmão, vou contar para minha amiga, vou contar para o fulano, vou contar para o cicrano. Ei, você tem que dobrar os joelhos e falar com Deus, seja qual for o problema. Você está sofrendo, ore. Está doente, ore. Teve uma notícia ruim, ore. Um diagnóstico médico ruim, ore. Ore. Se unja com azeite e ore. A oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Qual a oração que é poderosa? Do justo. É do justo. Aquele que ama a Deus e quer agradar a Deus. A oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Não existe nada mais poderoso e eficaz do que a oração. A arma mais poderosa contra o diabo é a oração. Se você quer vencer o mal, se você quer obter resultados na sua vida, se você quer viver grandes milagres, quer viver as promessas de Deus, então ore. Se você paga aluguel,
Ore para Deus te dar sua casa própria, ore pelo seu carro zero, ore pelo seu bom emprego, ore para Deus enviar clientes para você, pessoas para irem comprar com você, ore para o seu salário aumentar, ore para os seus rendimentos aumentarem, ore pela salvação da sua família. Para de pedir para as pessoas mudarem, para de tentar mudar as pessoas, ore, Senhor, coloca isso na cabeça dessa pessoa, Senhor, mude o coração dessa pessoa. Para de brigar, para de falar, para de contar problemas. Ore, ore sobre tudo. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Ei, Elias era humano como eu e você, e orou para não chover e não choveu, e orou para chover e choveu. Elias teve seus momentos de decadência, mas ele era um homem de oração, ele amava a Deus, ele temia a Deus. Ele não fazia tudo certo, mas ele queria fazer. E ele cria nas suas orações. Quando ele foi orar para chover, ele insistiu 7 vezes recebendo notícias ruins. Só na 7ª vez que ele recebeu uma notícia tímida de uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. E ele creu, ele cria nas suas orações. E ele mudou coisas extraordinárias esse homem fez por intermédio da oração. A oração é a chave que abre a porta da vitória. A oração é a arma mais poderosa que você tem contra o diabo. É uma arma agressiva contra o diabo. Se você quer vencer, ore. Eu creio que se você está aí perguntando o que eu tenho que fazer para vencer, Deus fala comigo, o que eu tenho que fazer para vencer? Deus está dizendo, ore. Ore sobre isso e eu vou te dar vitória. Ah, e se você disser assim, mas eu não sei orar. Romanos 8, 26 a 27, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, simplesmente, comece a falar com Deus. Mas não com choradeira. Oh, Deus, 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 Deus. Não precisa disso. Ou, oh, Deus. Deus, 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 oh, Deus. Não precisa disso também. Simplesmente chega e diga, Senhor, eu não sei como orar. Senhor, eu não tenho ainda entendimento disso, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar, Espírito Santo, então me ajuda a orar agora. Senhor, eu tenho um problema e eu preciso de solução. Senhor, me socorre agora. Senhor, venha ao meu encontro, abra minha mente, me dá sabedoria, me dá entendimento. Senhor, eu não quero mais continuar nessa situação. Me ajuda a orar nessa situação a respeito disso. Me dá sabedoria para falar com o Senhor a respeito disso, me dá visão, Senhor. Fale com Deus com simplicidade e, acima de tudo, com sinceridade. A oração que vai ser respondida é a oração sincera. Ore com sinceridade e Deus vai mudar completamente a sua vida. Ore sobre tudo. Coloque Deus em tudo. Fale com Deus o dia todo. Se não pode verbalizar, fale no seu espírito, na sua mente. Fale com Deus. Isso vai aumentar a sua intimidade com Deus. Você terá comunhão com Deus. Tenha mais comunhão com Deus do que com qualquer outra coisa ou pessoa. Comunhão quer dizer comunicação. Ore. Orai sem cessar. Qual a arma mais poderosa que você tem para usar contra o diabo? Oração. O que eu tenho que fazer para vencer, para minha vida mudar radicalmente? Ore. Ore de forma simples e sincera. Sincera, não ore para as pessoas ouvirem. Não tente impressionar ninguém.
e nem a Deus. Fale com Deus com sinceridade. E Deus vai ouvir as suas orações, vai respondê-las e vai mudar o rumo da sua vida. Ele vai te dar vitória. Ore. Para de falar e ore. Para de tentar resolver as coisas na força do braço e ore. 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 O segredo da vitória dos vitoriosos é oração. Ore. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Tatiana, como que é para a senhora participar das reuniões realizadas pela bispa aqui em São Paulo? Bom, pastor, como a gente estava falando, o que vem saindo do altar é o que efetivamente tem mudado a minha vida, né? Eu frequento aqui há 4 anos e a mudança ela foi radical. Hoje eu posso dizer que a mudança foi radical. Então a palavra que vem saindo do altar, colocada em prática, misturada com a fé, é o que tem mudado, transformado a minha vida. Cada reunião com a bispa tem sido um confronto interno, não é isso? Tem sido um confronto interno, então eu posso dizer isso assim com muita propriedade. Eu vivi isso, né, esse ano. Eu já tinha tido muitas conquistas. Eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida com uma situação muito crítica, tanto financeira, em todas as áreas tinha coisas para serem ajustadas. Eu já não tinha mais uma saída em muitas dessas áreas e aqui ocorreram as mudanças. E essas mudanças e conquistas, então eu já tinha chego a um nível de conquistas que eu entendia que era uma mudança já muito considerável. Só que eu não tinha tido a mudança radical que eu ouvia, né? A mudança radical na vida, e aí eu me confrontei com a mudança radical interna. E esse foi o meu maior desafio, né? Eu me via com quase 4 décadas com uma personalidade e ali sendo confrontada a ter que trabalhar aquela mudança de personalidade, de caráter, um trabalho interno. E ali foi onde eu comecei esse trabalho, com as palavras que saíam do altar, com as pregações, nas campanhas, enfim. Foi esse trabalho que eu comecei juntamente aqui com o que saía do altar. A senhora me disse que muitas vezes a senhora saía das reuniões com a bispa e Deus havia dado uma direção para a senhora tomar uma atitude e a senhora confrontava aquilo e aquilo foi muito forte para a senhora, não foi? Sim. Foram muitas oportunidades, né? Então eu estava com um problema seríssimo no casamento devido a alguns investimentos que o meu esposo decidiu fazer e eu não concordava, então nós começamos um problema de casamento seríssimo e chegamos até a falar em separação e eu cheguei a pedir a separação e nesse momento eu ouvia do altar a bispa nas pregações dizer, olha, você tem que trabalhar a mudança interna. Tem pessoas difíceis na nossa vida, elas são colocadas como lixas. Eu falava, impossível, não, ele não é uma lixa, ele é um esmeril. Se ela conhecesse o meu marido, ela ia ver que não ia dar. E outras oportunidades que eu ia vindo. E ela pregava e eu falava, não aceito, não vou fazer isso. Uma oportunidade, ela disse separação na opção. Eu falei, ela não conhece meu marido, se ela conhecesse, ela ia pedir separação sim. Enfim, as palavras vinham, mas eu não aceitava, eu resistia. Eu resistia e a vida continuava naquele patamar, estagnada naquele momento. Enfim, num determinado momento, eu percebi que a minha vida estava tomando um rumo que eu não era o que eu queria, né? Ela estava estagnada, então eu tinha tido as conquistas, eu tinha conseguido o carro na oportunidade dos sonhos, eu tinha conseguido a cura de uma asma de quase 4 décadas, enfim, eu tinha alcançado pagamento de dívidas, avanços, enfim, eu tinha tido milagres, mas ela tinha estagnado. E naquele momento eu disse, Senhor, o que eu faço? E a palavra vinha, obediência radical não, Não, é demais. Olha, você tem que chegar em casa, você tem que tratar bem seu marido. Mas o problema é ele, não sou eu, porque eu tenho que tratar ele bem. Enfim, e assim foi. E eu confrontando e a palavra vindo. Um dia aqui no domingo eu falei, Senhor, o que eu faço? Minha vida está parada, está estagnada. Poxa, eu vinha em avanços, né? Eu vinha crescendo, eu vinha em conquistas. O que eu faço? E o Senhor falou, a mudança radical. O que tem saído do altar? O que você quer? Uma mudança de vida? Então mude internamente. Trabalhe essa mudança interna. E eu falo com muita propriedade, pastor Diego, eu tinha uma personalidade muito forte, né? Então assim, eu não aceitava.
foi um trabalho de parto a minha mudança interna, né? Então, eu não aceitava a minha mudança, eu achava que quem tinha que mudar era o meu marido, eu não tinha que mudar nada. Eu sempre tive essa personalidade, então era assim que eu tinha que vencer, com essa personalidade, com essa forma de agir, com essa forma de ver o mundo e as pessoas. E não foi. Não foi com essa forma. E foi trabalhando e pegando a palavra que vinha do altar e misturando a fé e colocando em prática, e um dia após o outro, e dizendo: Senhor, eu não vou aguentar. O Senhor falava: força, você vai aguentar. E mais uma palavra vinha nesse sentido: mudança radical, obediência radical e transformação interna. E assim foi. Eu não lembro de uma palavra que não saiu do altar, que não foi nesse sentido, nesse período. E eu falei: ok, eu vou colocar em prática. Essa decisão foi muito difícil, não é assim fácil como eu estou falando, ela foi muito difícil. Mas era a decisão da minha vida. Eu falei: ok, então se o Senhor está me dizendo isso, que eu preciso de uma mudança radical, então eu vou mudar radicalmente e eu quero ver esse resultado. Então, ok, eu vou mudar e eu quero ver se tem resultado. Enfim, teve resultado, né? Então, a mudança, eu comecei essa mudança, eu trabalhei internamente foi muito árduo, é muito árduo. Todos os dias a gente trabalha, continua trabalhando. E essa mudança trouxe uma plenitude de vida. Então, a obediência radical, ela traz mudanças radicais, né? Então, a minha mudança, a minha obediência radical em falar: eu vou colocar em prática, ela trouxe a transformação do meu casamento completa e total. Hoje eu digo que o meu esposo é o melhor marido que eu poderia ter. E eu passei lutas ferrenhas com ele. Eu pedia separação, então eu achava que aquele homem não era homem para mim, que não era aquilo que eu queria para minha vida, que não ia dar certo. Enfim, hoje é o melhor marido que eu poderia ter. Um homem maravilhoso como pai, um homem maravilhoso como esposo, um homem maravilhoso como provedor. Nessa oportunidade, nessa mudança, nesse trabalho de transformação, o Senhor nos deu um apartamento, nos trouxe um apartamento. Nós compramos um apartamento que não havia a menor condição num condomínio clube, do jeito que a gente queria. Meu marido está lá fazendo toda a parte de arquitetura, decoração do jeito que a gente quer. Absorvi mais 4 áreas na empresa que eu trabalho. Ou seja, eu falei: nossa, mas até o que eu não queria já está vindo, até o que eu não pedi. Na verdade, não queria, não pedi. Até o que eu não pedi já está vindo. Transformação completa. Então vale muito a pena. Então o que ela prega, o que sai do altar, o que o Espírito Santo usa ela para falar é puro e verdadeiro, né? Eu sou uma prova, assim, eu coloquei em prática aquilo. Não foi fácil, não é fácil, não do dia para a noite. Não adianta chegar aqui e falar assim: então ok, vou pegar isso aqui, vou colocar em prática e amanhã minha vida está mudando. Não, porque a mudança, o trabalho que a gente tem de mudança interna, ela é dia após dia. Ela é um trabalho árduo, é um trabalho diário de transformação, mas vale muito a pena, né? Então, o que tem saído do altar na minha vida só tem edificado, só tem me feito crescer, e muitas outras coisas, não só a material, tudo. Eu vejo a vida de uma outra forma hoje, eu vejo as pessoas de uma forma hoje, de forma que olho para Tatiana do passado e falo: nossa, que nojo, como eu podia ser daquela forma? Quem é aquela pessoa, né? Por que eu era daquela forma? Hoje é uma outra pessoa, completamente transformada e abençoada. Eu estou muito feliz, assim, hoje eu vivo em plenitude de vida. Se me disser o que falta na sua vida hoje, nada, não falta nada. Então 2015 é o melhor ano da minha vida. Abençoada. Abençoadíssima, completa. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro nesse momento para que esta palavra mude completamente a visão dessa pessoa. E que a partir desse momento ela decida melhorar a vida dela de oração. Que ela passe a orar, que ela tenha uma vida de oração. Que ela seja uma pessoa de oração. Uma oração sincera, orações sinceras. Simples, sinceras. Orações, meu Deus, que saem lá do coração com sinceridade. Porque eu sei que o Senhor vai mudar. Se ela orar, tudo vai mudar. Ela não precisa pedir nada a ninguém. Ela não precisa tentar mudar ninguém. Ela não precisa fazer tantas coisas, movimentos para tentar mudar a vida dela. Se ela orar, as coisas vão fluir na vida dela. Cubra ela com teu sangue, lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para oração, eu determino vitórias e mudanças agora em nome de Jesus. Consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino milagres sendo materializados em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores,
que essas pessoas sejam abençoadas e prosperadas em tudo, que elas tenham com abundância, com fartura, porque elas têm abençoado o teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se ela passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, ela vai ser abençoada. Então, mova mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje. Eu oro por isso e nós precisamos e sei que elas serão bem recompensadas. Onde esse programa estiver chegando, que esse entendimento sobre a necessidade de orar esteja entrando e que essa pessoa tenha clareza sobre esse assunto e passe a praticar a partir de agora. Que ela não diga mais, depois eu oro ou quando eu for orar. Não, de agora em diante, ela ore sobre tudo e seja lá o que for necessário na hora. Pare tudo e ore. Ore no Espírito. Se puder verbalizar, verbalize. Onde estiver, ore. Ore. E o Senhor vai dar vitória a ela. O segredo da vitória é a oração. Os vitoriosos são os que oram. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Hoje nós teremos uma única reunião às 9 em todos os nossos templos. Mas amanhã, em todos os templos, às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, reuniões normalmente, no nome de Jesus Cristo. Esteja entre nós, conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui com certeza falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Disque Vida 0 operadora 11 3296 9449. Ligue e receba a vida.